Mais uma edição do programa Insight pela sua rádio pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Rubens Silva. E, evidentemente, na primeira parte do programa, sempre com a presença do Dr. José Nilton, né? Integrante do programa. Bom dia, doutor. Como é que vai? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. O Dr. Nilton, a gente não pode deixar de abordar, eu acho, um assunto que tomou conta dos noticiários de uma forma geral, e comentários, pessoas se colocam contra, a favor, né? Principalmente quem tem uma visão mais religiosa, né? A questão da homossexualidade, a cura da homossexualidade. Parece-me que é uma luta por parte de algumas pessoas ligadas a religiões, né? Mas que querem a cura, né? Ou mais conservadoras. Né? E há uma corrente que hoje diz que a homossexualidade não é uma doença, mas nem sempre foi assim. Dentro da psicanálise ou psicologia, havia antes outras correntes de pensamento, ou não? Bom, esse é um tema super delicado, Leandro, e que atualmente tem um cunho realmente de ordem mais, que não tem, de ordem diferente, digamos assim, até de ordem política ou religiosa, que não tem muito a ver com a ciência. Desde o ponto de vista científico, ninguém tem, evidentemente, a pretensão de curar a homossexualidade, porque a homossexualidade em si não é passível de cura. Quem trabalha nessa área sabe que os pacientes autênticos, verdadeiros homossexuais, ou seja, aquelas pessoas que nascem já com características homossexuais, eles são, no mais profundo, eles são homossexuais. Consequentemente, eles vão ter escolhas de objeto de amor homossexuais, vão ter atitudes na vida corporais e tudo mais que tem que ver com a sua aptidão interna, e isso não se considera uma doença, evidentemente. O que sempre se tratou e até hoje se trata são as manifestações de mal-estar com isso, ou seja, o indivíduo que tem transtornos familiares, por falta de aceitação familiar, dificuldades nas relações de casal, como qualquer cidadão, como qualquer indivíduo, como qualquer ser humano. Ou seja, esses efeitos secundários provocados pelos desajustes sociais, e aqui nós temos um problema, de novo, de ordem social, tumultuando e fundamentalmente as pessoas, no caso especificamente das pessoas com aptidões, o mundo interno, o modelo de relações de amor do tipo homossexual, incomodando essas pessoas com transtornos que não deveriam nem sequer estar presentes na pauta, com tantas coisas mais fundamentais, digamos assim, para os políticos se envolverem. De qualquer forma, ou até a própria justiça. De qualquer forma, existem pessoas que são verdadeiras, autênticas, que nascem já com um modelo de relação de amor, onde não existe os gêneros diferentes, mas sim os dois gêneros, e essas são as pessoas que são denominadas homossexuais, de uma forma absolutamente normal do ponto de vista da escolha da relação de amor. Mas aí, Nilton, da forma como coloca, quer dizer, existe um tipo de homossexualidade, que é aquela original, que vem com o indivíduo. Sim. Né? Então, existem outros tipos de homossexualidade. Não sei se a gente pode falar em outros tipos de homossexualidade. Talvez o que se percebe em algumas crianças que por alguns transtornos no manejo da casa, conflitos que vão surgindo no manejo da casa, crianças que são criadas essencialmente com pessoas do gênero feminino, crianças, por exemplo, que têm uma relação afetiva exageradamente incestuosa com a mãe, estou falando do menino em especial, mas poderia ser o caso contrário também da menina, que de repente ficam efeminadas, digamos assim, em alguns gestos ou atitudes, mas isso não se caracteriza, isso não se chama de homossexualidade. Essas crianças não estão enquadradas dentro do que mais tarde vai se caracterizar o quadro no sentido das características, né, da pessoa homossexual. O afeminado, vamos dizer assim, né, Nilton? Ele não obrigatoriamente seja homossexual. Não necessariamente. Tem crianças que têm determinadas
tendências, digamos assim, consequências do ambiente familiar. Por exemplo, uma criança que dorme muito com a mãe, uma criança que tem só muitas mulheres dentro de casa, não necessariamente, mas existem algumas crianças que por características internas, digamos assim, de personalidade, que tem uma certa dificuldade de se identificar com o gênero masculino. Por quê? Porque não tem um homem dentro de casa, não tem um avô, não tem um irmão mais velho, não tem um tio, o pai morreu ou se separou, uma família essencialmente feminina. Então, um menino, dentro dessas características, ele não vai ser considerado homossexual, evidentemente, até porque a homossexualidade cientificamente se considera depois da adolescência, ou seja, assim, a sexualidade ela vai se configurando num caminho progressivo, tanto a hetero quanto a homossexualidade. Tem conceitos, né, populares, né, que parecem ser inquestionáveis, né, pelo aspecto popular. Né? Uma vez homossexual, sempre é homossexual. Não é bem assim. Se o indivíduo tem esse modelo de relação de amor, para dizer de uma forma simples e direta, para que as pessoas entendam em casa, que é um modelo onde aparecem duas pessoas do mesmo gênero na relação de amor, ele será sempre assim. É uma característica essencial dele. O que nós podemos fazer, se essa pessoa desejar e nos procurar, é ajudar a que ele seja mais feliz dentro desse modelo. Se não é para curar em si uma característica. Com certeza. É uma característica da vida dele. Né? Não é curar, é lidar com ela. Lidar da melhor forma possível, no sentido de buscar a sua felicidade. Porque como são modelos de relação de amor que são criticados há muitos, há centenas e até algumas vezes há milhares de anos, em algumas civilizações, evidentemente, em outros povos não. Por exemplo, se nós pegarmos os gregos antigos, os romanos antigos, etc., a homossexualidade era até bem vista, bem-vinda, inclusive, entre os gregos existia a homossexualidade, era uma forma de relacionamento, as pessoas se tocavam no corpo, faziam massagens, os banhos a sauna, as águas termais e tudo mais eram muito desenvolvidas em função também do tema da homossexualidade. É absolutamente normal para aquela civilização, digamos assim. Mas em alguns povos, sobretudo os mais machistas, evidentemente, existe essa dificuldade de lidar com essa diferença. Então, a tendência é as pessoas no mundo todo classificarem os indivíduos diferentes de doentes. Então, nós temos a questão racial, nós temos a questão do sexo e tudo mais. Agora, Newton, até somando ao assunto, né? Às vezes a pessoa nasce com uma característica física, né? E ela tem na medicina o instrumento da cirurgia plástica. Sim. E ela busca, né, o tratamento. Nem se trata de uma cura em si. Né? Ela busca uma solução. Né? Porque doente a pessoa não está. Um exemplo. Né? A pessoa tem um nariz avantajado, tem um queixo, um problema. Né? Ela vai buscar na medicina, né, uma solução para aquilo que afeta ela. E ela se afeta por causa daquilo. Sim. Quer dizer, para outras pessoas pode não ser uma doença, mas para ela se sente mal. Ela busca o quê? Um cirurgião plástico e busca um analista. Né? Muitas vezes, até o próprio analista recomenda a própria cirurgia plástica. Em determinado momento, se for... E as pessoas querem buscar na ciência uma solução, embora não seja cura, porque não aceitam a homossexualidade na sua casa. Bom, aí a doença está instalada no grupo. Né? O doente é quem propõe a modificação pela dificuldade de aceitar o outro. Essa é a pessoa que está doente, não necessariamente o homossexual. Mas o homossexual que propõe uma cirurgia de mudança de sexo, ele está ou não está doente? Não, as cirurgias de mudança de sexo são feitas por equipes multidisciplinares. Nós temos uma aqui em Porto Alegre, uma das poucas do Brasil, uma em Porto Alegre, onde o paciente é selecionado rigorosamente, levando em consideração uma infinidade de fatos.
Para dizer de uma maneira simples, de novo, para as pessoas nos acompanharem em casa, fundamentalmente são escolhidas aquelas pessoas que acham que estão no corpo errado, ou seja, pessoas que são mulheres, se sentem mulheres, digamos assim, do gênero feminino, ou o contrário, do gênero masculino no corpo contrário. Então são pessoas que estão sofrendo horrores, pessoas que estão passando muito mal porque a biologia se atrapalhou com elas. Elas têm uma cabeça, digamos assim, do gênero feminino e nascem num corpo masculino, e vice-versa. Mas até que ponto isso está na cabeça dela como realidade ou com uma própria doença que ela esteja, né? Que ela precise de apoio, eu digo apoio psicanalítico, né, Nilton? Essas pessoas necessariamente necessitam de apoio psicológico em termos gerais porque existe um transtorno enorme. É um conflito enorme que acompanha elas desde a concepção. De qualquer maneira, elas não são consideradas, do ponto de vista psicológico, doentes no sentido da sua opção, da sua natureza feminina num corpo masculino e vice-versa. Aí houve um problema, digamos assim, congênito, onde, para dizer de novo, de uma forma muito simples para as pessoas nos acompanharem, onde houve uma atrapalhação, digamos assim, na questão do masculino e do feminino, e foram lançados nesta pessoa, seguindo esse raciocínio linear e simples, elementos que eram de um e de outro gênero, fazendo uma confusão do cão. Então, a cabeça da pessoa é masculina, do gênero masculino, e o corpo é feminino e vice-versa. O que a ciência faz nesse caso? Analisa. São casos graves, porque provocam um mal-estar enorme em quem está ali. Então, a ciência avalia, vê a preponderância dos dados, são pessoas essencialmente femininas num corpo masculino e vice-versa, e a partir daí, então, desfaz, entre aspas, cirurgicamente, através da tecnologia, aqueles traços que não deveriam estar ali, dentro das possibilidades da ciência. Então, devolve para a pessoa aquilo que a biologia, de alguma forma, se atrapalhou e não ofereceu para ela. Eu estou aqui para questionar e apertar, né, Nilton? Essa é a questão. Mas se, do ponto de vista que não tem cura, porque não é doença, né? Então, por que ela sofre? Sofre pelo conflito. Sofre porque ela está no corpo errado. Ela gostaria de ser mulher e nasce com um corpo de homem. Então, o sofrimento dela justifica um procedimento cirúrgico, né? Mesmo ela não sendo doente. Bom, eu vou te dizer o mesmo de uma forma diferente. Vamos sair da homossexualidade e vamos para outro setor. Mas é o caso de uma cirurgia plástica. Vamos pegar um exemplo também. É mais do que uma cirurgia plástica. Suponhamos que uma pessoa nasça com um sexto dedo. Suponhamos que a pessoa nasça com um terceiro braço. Suponhamos que a pessoa nasça com um segundo nariz pendurado no rosto. Foi uma equivocação da genética, digamos assim. Essa pessoa tem que conviver com esse segundo nariz pendurado no rosto para sempre? Sim. Ou ela tem o direito de retirar esse nariz e ter uma vida... Doença não é. Não é doença. É uma mudança. Foi uma equivocação, uma atrapalhação, digamos assim, genética, que por azar tocou para aquela pessoa. Isso não deveria tocar para ninguém. Tocar é espanhol, né? No sentido de ter o azar de sofrer essa mutação, digamos, nem tampouco é uma mutação, essa transformação. Eu não sou geneticista, por isso eu estou usando os termos errados, né? As pessoas que me desculpem em casa. De qualquer maneira, a ideia é mostrar que se o indivíduo nasce com um sinal ou uma característica que não lhe é peculiar, ele tem todo o direito de refazer. Agora, é interessante que nos remete também nesse seguinte tema, né, Nilton? Quer dizer, tudo que quando nós nascemos diferente do comum, nós não nos sentimos normal. Quer dizer, se você tem um nariz maior, se você tem um olho atravessado, alguma coisa, uma situação desse tipo, né? Você é diferente do comum. Aí você não se sente normal e as pessoas também, o grupo, né, ela costumeiramente costuma colocar perito, né, fazer alguma coisa para ainda sublinhar aquilo que não é comum.
Sabe qual é o problema? O problema essencialmente passa pelo seguinte: pessoas que não entendem nada se metem a tomar decisões e resoluções. É como se eu, que não sou economista, resolvesse ser ministro da economia. Provavelmente o resultado seria um caos total. Numa economia pequena como a da minha casa, da minha pessoa, na minha vida pessoal, eu tenho condições de levar isso relativamente bem, mas uma economia enorme, com problemas complexos, com muitas variáveis, como pode ser esse tema que nós estamos discutindo, tem que ser um especialista. Só que as pessoas se dão o direito de decidir, opinar. Bom, mas as opiniões, as pessoas vão opinar. Não, opinar é uma coisa, mas decidir é outra. Né? Agora, Newton, perceba que quem decidiu a favor disto, eu acho que não, e também decidiu no sentido de permitir, né, que haja pesquisa, que haja avanços nesse sentido. Não seja uma coisa fechada em copas, né, que não possa se falar sobre o tema, porque senão, bom, aí passa a ser quase como uma religião fundamentalista. Não, então, agora não pode mais pensar diferente. Tem que pensar sempre tudo igual. Né? Então, mas é que, de novo, nós estamos falando de coisas diferentes. As pesquisas científicas, elas ocorrem diariamente, todos os profissionais da área observam seus pacientes, publicam diariamente. O que se publica diariamente só em psicanálise no mundo todo não é possível ser lido por uma pessoa nas 24 horas do dia. Para ter uma noção do quanto se publica. Então, mas são publicações científicas, resultados de uma observação. Nós publicamos sobre pacientes homossexuais, nós que eu digo os psicanalistas, como outros profissionais de outras áreas, mas não no sentido pejorativo, não no sentido da crítica, etc. Se investiga, por exemplo, as funções do ego, se investiga, por exemplo, fantasias inconscientes, como se investiga as fantasias de todo mundo, isso são publicados diariamente. Hoje se investiga a relação mãe-bebê, ou seja, o recém-nascido, é extremamente investigado e observado através de observações do aleitamento materno, relações do casal dos pais com o nenenzinho, com o fetinho no útero ainda da mãe. Existem publicações infinitas sobre isso. E também existem publicações sobre o tema da homossexualidade, mas não dentro dessa característica crítica, pejorativa, de considerar uma doença e etc. Não, são investigações científicas até no sentido de aprofundar o conhecimento para cada vez ajudar mais. Publicações sérias, profundas, que não levam em consideração as questões morais. O mundo moderno, hoje diminuiu muito o preconceito, existe, né? Mas diminuiu muito o preconceito em relação à homossexualidade. Mais ou menos, né, Leandro? Porque o que a gente vê? Como as questões raciais. É mais permitido falar, há um cuidado maior, há uma vigilância maior, mas o sentimento interno de cada um, e que muitas vezes as pessoas até não expressam pelo medo da reação que vai provocar, segue mais ou menos igual. Ninguém muda de fora para dentro. A mudança vem de dentro para fora. O fato de ter uma lei que diz proibido atacar, criticar, humilhar uma pessoa homossexual ou uma pessoa de uma cor de pele diferente da branca, isso não quer dizer que as pessoas não sintam determinados... Sim, ainda está dentro da raiz. Está dentro dela, ela simplesmente se contém, e é muito bom que se contenha. Já estamos num... Pelo menos é um avanço. É um avanço. Mas isso não faz com que as pessoas mudem internamente. A questão das perseguições raciais, dos extermínios. Nós aqui, o Brasil, por exemplo, nessa questão racial, nós queremos dizer que nós não somos racistas. Não é verdade. Não é uma verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Né? O ser humano todo. Estamos longe. Né? Isso não é um problema do brasileiro, é um problema do ser humano. Claro, em alguns lugares, pega os Estados Unidos hoje, com um presidente que instiga a agressividade e a violência, isso aflora, evidentemente. É um país que convulsiona. Agora, em lugares onde as pessoas são mais pacíficas, mais tranquilas, mais tolerantes, onde as pessoas se contêm mais. Nos Estados Unidos, eles têm um presidente que não se contém, é um homem impulsivo, que pensa e antes de pensar já disse. Agora, Newton, o racismo não é só em relação ao negro, né? É bastante simples, eu acho, perceber o racismo de um povo, né?
começa a ouvir as anedotas e piadas. Sim, né? é uma forma de Você expressão. usa o alemão, usa o judeu, usa, né, o português. Com né? certeza. E os portugueses em Portugal usam os brasileiros. Exato. Agora, isso parece ser uma característica do ser humano, né? De, ao conviver com diferenças, ou cria motivo de riso, né? Ou passa a ser agressivo, né? Ao ponto de ser agressivo. Agora, a agressividade está no riso, está nas ações violentas, ao mesmo tempo. Né? São formas sutis de ironizarmos, ridicularizarmos ou humilharmos o outro. De qualquer maneira, é muito mais civilizado fazer uma piada sobre a homossexualidade, por exemplo, do que espancar e matar homossexuais, como muitas vezes a gente vê. São diferenças enormes. Não deveria existir, mas enquanto seres humanos, nós temos, e é muito importante que nós tenhamos a humildade de reconhecer que nós temos dificuldades enormes para lidarmos com as diferenças, sejam elas de fronteira, temos a questão da Argentina, de ideologias políticas, estamos vendo isso a todo momento, religiosas, raciais, etc, etc. Então, sexuais. Então, isso é uma característica do ser humano, que nós não perdemos isso ao longo dos milhares e milhares de anos. É muito bom que estejamos atentos e é muito importante que tenhamos uma certa vigilância externa. Aí entram as leis. Sim. Se o indivíduo não sabe se comportar, se conter, é preciso que alguém diga para ele: meu senhor, claro, o senhor vai ser retirado, o senhor vai ter que ficar em silêncio. Eu vou sublinhar o telefone, é o 3222-3950, né? Se houver alguém, alguma pergunta, que às vezes ligam lá para baixo, né? Está liberado 3950, né, Rubens? Então, se quiserem ligar, fazer contato, 3222-3950 é o telefone da participação. Esse é um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter perguntas, né? Com certeza. E perguntas até, às vezes, mais conservadoras, mas eu tento fazer o lado mais conservador. E quem não está livre disso, né, Newton? Porque eu acho que a nossa geração se criou, né, com esse manto de homossexualidade, né, a gente fica um pouco distante, né? Bom, são os horrores que nós herdamos da história da humanidade. Claro. Né? Já tivemos os leprosos separados, claro, os tuberculosos separados, os sifilíticos separados. Mas até conhecer com mais a miúde na própria ciência. Por exemplo, quando a lepra, né, ela foi descoberta como doença e cura, né, aí passou a ser hanseníase. Né? O tuberculoso era separado. Né? Hoje a tuberculose é contida, né, com o próprio medicamento. Né? Então, tudo aquilo que nós não dominamos e que exerce uma certa ameaça dentro de nós, nós consideramos doença. Quando, na verdade, a doença está em nós, em nos sentirmos ameaçados pelo outro. Se o indivíduo tem ideias diferentes, conceitos diferentes, aptidões diferentes, ideologias diferentes, atitudes diferentes, civilizadas, mas diferentes, nós, em determinado momento, passamos a considerar aquela pessoa diferente. Quando, na verdade, ele, por ser diferente, não é um doente. Aproximamos o conceito de diferente e de doença rapidamente, como uma defesa nossa para não nos contaminarmos com as ideias ou atitudes dos outros. Por exemplo, suponhamos que um de nós existisse uma comunidade homossexual, onde todo mundo fosse homossexual, vivesse com tranquilidade, com normalidade, etc. E uma pessoa heterossexual fosse colocada dentro dessa comunidade. Qual seria o temor, provavelmente, dessa pessoa heterossexual? Seria de ser contaminado pela homossexualidade. Ou seja, o indivíduo parte já do princípio de que ele não está seguro, de que ele não está firme no seu modelo de relação de amor internamente, de tal forma que se ele estiver junto com pessoas com outros modelos de relação de amor, ele perderia o juízo, digamos assim, entre aspas, da sua identidade sexual. Então, isso é um problema da comunidade homossexual ou é um problema do indivíduo que não está seguro da sua identidade sexual?
Certamente é um problema do indivíduo. Só que nós tendemos a projetar, colocar fora de nós, para nos aliviarmos, um problema que é nosso. Então, um problema que é nosso passa a ser do outro. O outro tem que resolver, ele tem que deixar de ser homossexual para nós estarmos em paz. Claro. O Newton dá para dizer assim, ó, né? Não tem cura, mas tem não é um tratamento para as pessoas viverem melhor. E no caso da homossexualidade, como qualquer outra pessoa que busca o atendimento psicológico, né? Mas para aprimorar a sua vida, né? O fato, por exemplo, de eu conversar contigo, né? Eu aprimoro, né? Eu não tenho uma doença, mas quem é que é normal, né? Nós somos, né? Então, nós temos as nossas problemas, eu digo, sermos com as nossas neuroses, com as nossas dificuldades, os conflitos que todos nós, enquanto seres humanos, temos das relações primárias, básicas, desde do mundo herdado, do psiquismo herdado, passando pelo psiquismo intrauterino, que é o fetal, até o pós-natal. Se todos nós somos iguais, e somos, todos nós somos passíveis de termos a nossa neurose, em maior ou menor grau. O fato de que o indivíduo seja homo ou heterossexual não vai interferir diretamente, não existe trabalhos científicos dizendo que o indivíduo homossexual é mais neurótico que o heterossexual. Não existe isso. São todos iguais. Todos Nesse iguais. sentido, são todos iguais. Tem pai, mãe, irmãos, tem os conflitos naturais de uma casa. Com o agravante, em alguns casos, do inferno que a sociedade, que a própria família faz com eles. Até que ponto, Newton, né? Nós adoecemos quando buscamos mudar algo que é uma característica, né? E aí eu depois do intervalo comercial. Porque, por exemplo, é frequente quando nós convidamos um cirurgião plástico, né, o Dr. Samuel, um deles, né, ele sempre menciona que é preciso conversar muito bem com a pessoa, que às vezes a solução da pessoa não está em mudar aquela aparência. É mais profundo. Sim. E não adianta fazer a certeza. cirurgia, porque ela não vai se contentar com a resposta, mesmo fazendo a cirurgia. Assim, Então, depois do intervalo, né, nós caminhamos por essa trilha aí. Né? Será que a solução, né, muitas vezes, e aí não falo só na homossexualidade, né? Só tem um nariz avantajado, tem uma orelha maior, situações, por exemplo, da genitália, né? E tem uma série de coisas, o seio menor, para muitas mulheres, né? Um seio pequeno, ela se constrange, né? Quando a beleza não está no grande, parece-me, né? O inverso é verdadeiro no homem também, as mesmas coisas. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.